Quando ocorreu essa reunião, senhora Marilene? Excelência, essa reunião aconteceu em maio de 2018. Eu não participei dessa reunião, eu não estava presente nessa reunião. Então, o senhor aqui mentiu? O senhor César Granchan, ele disse que estava presente a minha equipe. Não, eu não participei. Não, eu não participei dessa reunião. Eu não estava presente. Eu não estava presente nessa reunião. Eu estava em outro compromisso profissional. Não participei dessa reunião. Mas a sua equipe comunicou, senhora, da reunião? A minha equipe comunicou que essa reunião aconteceu. E comunicou o quê? Que foi uma reunião totalmente técnica, onde a área operacional, a equipe que conhece a estrutura, incluindo alguns geotécnicos mais experientes, que sempre davam suporte para a responsável técnica, a senhora Cristina Malheiros, como o senhor João Paulo Silva, Andréa Dones e o senhor César Granchan, discutiram os resultados das análises com a empresa Tuvisud. Diz que foi uma discussão técnica, porque, inclusive, todo esse conhecimento da segurança da estrutura para atestar ou validar um resultado só pode ser feito por eles. Inclusive, a geotecnia operacional é responsável por assinar, em conjunto com a empresa especialista, a declaração de estabilidade, exatamente porque ela é a única que tem condições de dizer se o resultado apresentado é coerente ou não, se pode ser validado ou não. Então, a informação que eu tenho é de que essa reunião foi uma reunião técnica para a discussão dessas análises, para discussão e para apresentação para a área operacional dessas análises feitas pela empresa Tuvisud. Solicito ao senador Cajuru que ele possa, e a senadora Selma está inscrita para falar, inclusive, Vossa Excelência possa presidir. Deixa eu deixar uma coisa aqui para você. Só um minutinho. Para quem é membro aqui, às vezes até alguns membros que apresentam não gostou, sabe que o Cajuru é polêmico, né? Quando eu citei de ausências, são 11 membros, mas às vezes alguns deixam de vir exatamente pelo que acabou de falar, mas a gente tem o papel de perguntar, de questionar, que é o que tem feito aqui, mesmo a gente vendo aqui um treinamento quase que alemão, né? Antes de cada um chegar aqui, parece que ele ficou 12 horas ali, ouvindo alguém, né, doutrinando, responda assim, responda assim, responda assim, porque eu pago o seu salário, porque eu pago o seu advogado, porque eu sou a Vale, eu compro fulano, eu compro Beltrano. Essa é a verdade, lamentavelmente. Defiro, pois, o requerido, concedendo a liminar para assegurar aos pacientes em suas respectivas inquirições perante a CPI Brumadinho do Senado Federal o direito ao silêncio, ou seja, de não responder querendo as perguntas a ele direcionadas, o direito de assistência por advogado durante o ato, o direito de não serem submetidos ao compromisso de dizer a verdade ou de subscreverem termos com esse conteúdo. Está aqui. E um último, que eu gostaria muito de deixar aqui a nossa ilustre e muito respeitável ministra Rosa Weber, direito de não sofrerem constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. Mas está aqui, eu estou lendo o habeas corpus. Até porque, senhora ministra, aqui não é julgamento do Supremo Tribunal Federal, não. Aqui ninguém chama ninguém de gangster, de gentalha, de cretino. Quem usa esses adjetivos são companheiros da senhora ministra, em julgamentos aí da Suprema Corte. A Suprema Corte da Lagosta, do camarão, do vinho, do uísque, cujos importados exige-se a premiação de pelo menos 4 prêmios internacionais. Então, com todo respeito, senhora ministra, respeite como a gente respeita o seu trabalho, respeite o nosso trabalho aqui. A gente não usa com os nossos convocados aqui adjetivos que são usados aí, na reunião que a senhora participa, ao lado de gente como Gilmar Mendes, Lewandowski, Alexandre Moraes, ao lado dessas figuras, respeitosa senhora Rosa Weber. Essa fábula infantil se chama A Roupa Nova do Rei. Certamente, todos aqui ouviram ou leram na infância, essa obra maravilhosa do gênio Hans Christian Andersen, em que uma criança inocente, relator, grita ao povo que o rei está nu, e dessa forma desmonta uma farsa que só prosperava por conta da vaidade do rei, da bajulação de seus acólitos
e da covardia dos súditos. O fato é, senhoras e senhores, senhor senador e relator Carlos Viana, que após o depoimento do senhor Felipe Rocha aqui, para mim o único sincero, não na totalidade, mas o mais deles. No depoimento do senhor Felipe Rocha aqui, ficou claro para todos que o rei da empresa assassina Vale está nu em sua arrogância com os brasileiros e brasileiras. Está nu em sua disfarçatez com esta CPI. Está nu em sua ganância por riqueza a qualquer custo. Está nu em seu desprezo pela vida dos trabalhadores da Vale e dos moradores de Brumadinho. Espero que os depoentes de hoje, a começar da senhora Marilene até agora, e depois do senhor Silmar Silva, não tentem, e a senhora, desculpe, está tentando, retomar o discurso zânio, ou seja, da dissimulação, das meias verdades e das mentiras completas para tentar nos convencer de que as vestes do rei da assassina Vale são belíssimas. Desculpe o desabafo. O seu advogado, aqui presente, é pago pelo senhor ou pela empresa Vale? O meu advogado, Leonardo Salles, ele foi escolhido por mim, é da minha confiança, e ele é pago pela Vale. Pela Vale. Pela Vale. Como todos os demais aqui, portanto que se registre, a Vale paga o advogado dos que aqui estão comparecendo. O senhor está afastado na empresa ou não? A Força Tarefa recomendou o meu afastamento. Eu aceitei esse afastamento, a Vale também aceitou este afastamento, mas eu queria ponderar a situação como um todo. Chegando ao Brasil, após trabalhar no final de semana de forma ininterrupta, na segunda-feira, ir à casa do Alano, conversar com a família, na terça-feira ocorreu um mandato de busca e apreensão na minha casa. Eu fui preso, passei 9 noites e 10 dias na prisão Nelson Hungria. A partir do habeas corpus, eu não retornei mais à companhia, ou seja, desde o dia 29 de janeiro, eu não exerço a função de gerente executivo do Complexo Paraoperatório. Mesmo assim, o senhor continua recebendo o seu alto e justo salário? Eu continuo recebendo o meu salário. Não quero desrespeitá-lo e não vou de forma alguma, mas é muito difícil a situação nossa. Como a gente pode acreditar, fazendo questionamentos sérios a quem aqui chega, com o advogado pago pela Vale, afastado da empresa, porém continua recebendo o salário da empresa, como é que a gente pode acreditar que ele vai chegar aqui e vai falar a verdade e nada mais do que a verdade? É muito difícil. Presidente Rose, eu fico pensando o seguinte, que o poderoso chefão da Vale, o Dom Corleone da Vale, quando ele tomou conhecimento, chegou alguém lá, um aspone lá, e falou para ele assim, morreram 310 pessoas, 320. Ele falou, não, tudo bem, então estamos no lucro. Pensei que tivessem morrido 6 mil pessoas, só 300? Então estamos no lucro. O senhor, Rodrigo, pode ser sincero para nós dizer, os verdadeiros responsáveis por esse crime ambiental, eles estão vivos ou mortos? Senador Jorge Cajuru, seria leviano fazer qualquer inferência sobre isso. Existe um processo de investigação e no final desse processo de investigação, quero crer... No final vai descobrir o quê? No final vai descobrir o quê? Que os responsáveis estão vivos ou mortos? Que pelo comportamento, com os depoimentos que a gente aqui acompanha, a impressão é que como a Vale é poupada, os diretores são poupados, não são culpados, que os culpados de repente estão mortos, né? Que a gente precisaria de fazer uma CPI em sessão espírita, né? Eu vou apenas aqui entrar nessa ferida. Nesse caso aqui da Vale, eu fico pensando que cabe aquela frase do Miloro Fernandes, no caso desses homens da Vale. O dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo. Gostou da frase? O dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo. E paga advogado para eles, afastam e pagam os seus salários. Como que eles vão falar aqui? E o senhor me desculpe, senhor Rodrigo,
Eu enxergo pouco, mas Deus é tão bondoso que me dá, às vezes, a oportunidade de ver o que quase ninguém vê. Eu fiquei olhando para o senhor e depois o seu advogado conversou alguma coisa com o senhor? Eu não sei o que foi, é um direito dele. O senhor é um homem glacial por natureza ou o senhor é um homem zânio? Porque eu, se um dia estiver numa CPI e alguém me chamar de criminoso, eu não sei qual seria a minha reação. O senhor foi chamado de criminoso aqui por um colega que tem uma história de mais de 30 anos de vida pública. Ele disse o que a maioria do povo gostaria de dizer, o povo brasileiro. E o senhor não respondeu nada? O senhor foi chamado de criminoso? O senhor não tem nada a responder? Então, pelo menos o senhor respondeu agora, porque na hora que ele falou, o senhor ficou quieto. E eu tenho a consciência limpa que eu não sou um criminoso.